Se tem uma coisa que ninguém merece, é acordar todos os dias, se olhar no espelho e ver uma espinha nova te dando bom dia. Umas inflamam mais na região da bochecha, outras no queixo, outras na mandíbula, algumas até no pescoço e nas costas. Mas a verdade é que existe uma causa específica para cada uma delas. E quando você entende isso, tudo muda. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar com imagens claras de uma forma bem direta as causas específicas de cada um desses tipos de acne e o que você precisa fazer para finalmente ter resultados, para conquistar uma pele bonita, uma pele saudável, lisa, desinflamada e muito mais bonita. Olá, eu sou Michele Pereira, eu sou farmacêutica, especialista em nutrição, suplementação e cosmetologia com foco no tratamento da acne e já ajudei milhares de mulheres a terem uma pele muito mais bonita, muito mais saudável, livre de espinhas, de forma natural, sem nenhum remédio e com resultados muito rápidos em 2 meses. Se você já gostou desse assunto, quer saber mais, primeiro me segue lá no Instagram, porque todos os dias eu posto dicas diárias de como você pode acabar com as espinhas e, é claro, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação importante. Quando você curte, quando você se inscreve, o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante, entrega para mais mulheres e assim a gente consegue juntas ajudar cada vez mais pessoas que sofrem com a acne. Bom, hoje eu vou explicar para você, vou mostrar para você através de estudo de casos de pacientes que eu atendi aí ao longo desses mais de 5 anos atendendo mulheres sobre 3 tipos diferentes de acne, 3 tipos baseados na localização dessa acne, quais as causas desses diferentes tipos de acne e o que você pode fazer para conseguir realmente acabar com as espinhas nessa localização, né? O que elas significam para você e para a sua saúde. Então, fica até o final desse vídeo, veja todos os casos com atenção, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos um deles. O primeiro tipo de acne, baseado na localização, é a acne que se concentra mais na região da bochecha. Isso acontecia muito com essa paciente minha aqui, essa minha aluna do programa, né, do meu programa de acompanhamento, onde ela tinha um padrão muito característico de inflamação concentrada na região da bochecha. Ela não tinha muito na região da testa, ela não tinha muita inflamação na região do queixo, mas tinha muita na região das bochechas. E isso tem um significado, né, para a saúde muito característico. Esse padrão de acne, ele é muito frequente, como era no caso dela, em mulheres que deixam a pílula. Então, mulheres que usaram pílula anticoncepcional por muito tempo tendem a deixar a pílula e quando elas passam pela síndrome pós-pílula, que inclui, né, além da acne, queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, essa acne ela tende a se manifestar mais inflamada na região da bochecha. Mulheres também que sofrem com SOP, síndrome dos ovários policísticos, também frequentemente apresentam esse padrão nas bochechas. Isso não tem um estudo científico, não, isso é realmente observacional, baseado em centenas, milhares de mulheres aí que eu atendi ao longo desses anos. E elas apresentavam esse padrão muito característico, né, de uma acne pós-pílula concentrada na região da bochecha. E isso tem uma causa. Dentre essas causas a gente pode citar que elas apresentavam muito, inclusive essa paciente também apresentava um quadro de insulina mais elevada, e a insulina a gente sabe que é um hormônio que estimula outros hormônios andrógenos, como testosterona, como DHT, isso aumenta a oleosidade da pele e predispõe sim a ter mais acne, uma acne mais inflamada. Também era causada por disbiose intestinal, então mulheres que frequentemente tinham quadros de constipação, ou tinham uma alternância muito grande entre constipação e diarreia, né? Não tinha o intestino funcionando muito certinho, tinha uma alteração na microbiota intestinal, tendiam a ter uma acne mais concentrada na região da bochecha, e também mulheres que apresentavam desequilíbrios entre os níveis de estrogênio e de progesterona. Então, ou a progesterona ela estava muito baixa, ou o estrogênio ele estava muito alto, ou um deles estava normal, mas havia uma discrepância, né? Um desequilíbrio entre a relação mais saudável entre eles no corpo da mulher. Então, quando essas mulheres melhoraram a alimentação, começaram, né, a consumir ali carboidratos menos refinados, mais complexos, né, consumir mais fibras, mais proteínas,
e entraram com estratégias fitoterápicas para diminuir essa insulina, estratégias também para regular o intestino, uma alimentação mais anti-inflamatória, com menos alimentos, né, processados, ultraprocessados, e isso tudo, né, todo esse conjunto de atitudes ajudou a equilibrar os níveis de estrogênio, de progesterona, nível de cortisol, nível de insulina, e com isso elas conseguiram ter esses resultados aqui. Uma pele muito mais limpa, uma pele muito mais clara, muito mais homogênea, desinflamada, que é o que elas realmente queriam, sem nenhuma, né, espinha ali inflamada, com pústula. Então a gente conseguiu ter uma melhora muito grande desse quadro, seguindo, né, essas orientações de melhora da alimentação, melhora do intestino principalmente, e dessa forma a gente consegue equilibrar os hormônios. Então, se isso está acontecendo com você, se você tem essa concentração de acne mais na região da bochecha, eu aconselho você a fazer esses exames, né? Fazer uma insulina em jejum, faz o seu check-up para a gente avaliar se realmente está tudo certinho, se a gente não vai detectar nenhuma alteração. E aí, segue com essas orientações de alimentação. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre as estratégias que a gente precisa colocar em prática, mas já tenha em vista que a gente precisa fazer, sim, essa melhora, né, no consumo de carboidratos e melhora do intestino, para a gente conseguir reverter esse surto de acne, né, e tratar tanto a acne por SOP, como também essa acne que foi causada pela parada da pílula anticoncepcional. Então esse é o primeiro tipo de acne muito frequente que aparece ali nas minhas alunas, nas minhas pacientes, e que a gente consegue ter excelentes resultados sem precisar de nenhum remédio, né? E resultados de uma forma muito rápida. Dentro do programa ela conseguiu ter resultados em 7 semanas. Então isso é uma mudança muito boa e muito rápida, que a gente, né, acha que só remédio vai conseguir, mas não, com as estratégias certas a gente consegue também. O segundo caso muito frequente que aparece é mulheres com acne no queixo, nessa região do queixo, às vezes ao redor da boca, mas nessa região assim concentrada mesmo aqui próximo do nariz, como acontecia, né, como aconteceu com essa paciente minha, com essa aluna, que antes tinha uma acne muito inflamada ali próximo da boca, do queixo, e seguindo toda a metodologia, aqui na verdade ela nem tinha terminado todo, né, todo o método, passado por todo o passo a passo, já na metade do protocolo ela já tinha conseguido ter resultados excelentes, como a gente vê aqui, né, uma diminuição da inflamação, até a textura da pele parece que fica diferente, que fica mais bonita, que a pele fica mais saudável. Então, a gente consegue ter uma melhora muito grande também mudando alguns hábitos. Por que é causada essa acne no queixo, né? O que eu vi, o que eu percebi que a maioria das mulheres apresentavam, o que causava, desencadeava esse maior surto de acne ao redor da boca? Desbiose intestinal, com certeza, então o nosso intestino é o centro de tudo. Se o nosso intestino ele está inflamado, a gente vai apresentar acne em diferentes partes do nosso corpo, então sempre o intestino ele está relacionado. Uma digestão ineficiente, ou seja, se você come muito rápido, se você bebe muita quantidade, né, de líquido ali junto das refeições, se você é uma pessoa estressada, come com pressa, isso tudo vai atrapalhar o seu processo digestivo e isso consequentemente vai afetar também a sua microbiota intestinal. Então é uma cascata ali de eventos que vai piorar a sua saúde intestinal e levar também a uma piora da acne nessa região. Pode ser causada também por sensibilidades alimentares. Se você é uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade a glúten, a derivados de leite, não é? Ou às vezes amendoim, né? Alimentos que a gente sabe que são mais alergênicos, você pode ter também apresentar ali uma piora dessa acne nessa região ao redor da boca. E muito comum também, como era inclusive o caso dela, é o uso de medicamentos ou de suplementos. Então, ela apresentou esse quadro por uma suplementação de vitamina B12. Então, essa piora, né, se manifestou para ela na região do queixo. Então, quando a gente entrou com estratégias para melhorar o intestino, para ajudar também o fígado, então a questão de sobrecarga hepática também é muito importante, para a gente auxiliar ali, acelerar esse processo de eliminação, né, de metabolização de tudo que estava em excesso no corpo dela, a gente conseguiu ter resultados bem rápidos, né, e ter essa melhora ali de hidratação, de flacidez, de inflamação, não é? Sem precisar também de nenhum remédio, muito pelo contrário, não é? Todos esses remédios, né, foram os causadores para ela nesse sentido. Então, quando a gente tirou tudo isso, toda essa sobrecarga do corpo dela, a gente conseguiu ter esses resultados.
Então, esses são dois casos muito frequentes, né, que aparecem. Talvez você também tenha uma acne na bochecha ou uma acne no queixo. Então, se você suplementou recentemente uma vitamina B12, ou às vezes suplementou, né, um ferro endovenoso, altas doses, dependendo de como é feita essa suplementação, você pode sim ter uma piora da acne. Então, presta atenção, observa se isso não está acontecendo com você. Antes de falar do próximo caso, tá? Antes de falar do próximo caso, que é o mais comum que aparece, pode ser o seu, não deixa de curtir esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com aquela amiga, com a irmã, com a colega que você sabe que tem acne, tá? Para ela aprender tudo isso também, né? Ela saber as causas, saber o que ela precisa fazer. Então curte, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma informação importante, tá? Então vamos lá para o nosso terceiro caso. Qual que é um caso muito comum que aparece? É a dita da acne na mandíbula, ou a acne que a gente fala de acne na zona U, que é essa acne que pega este pedaço do rosto, às vezes desce para o pescoço, pode às vezes descer, pegar o ombro, pegar as costas, que é a acne que a gente fala também que é uma acne hormonal. Só que o que acontece, né? A acne hormonal, ela não quer dizer que os seus hormônios estejam desregulados. Na verdade, na grande maioria das vezes, você faz exames de sangue e você não detecta absolutamente nada. Tá tudo normal dentro dos padrões. Por que que isso acontece? Porque essa acne nessa região, né, que é uma acne que se apresenta também bastante na mulher adulta, ali depois dos 25 anos, é uma acne que o que causa essa maior inflamação não é uma alteração hormonal sistêmica, vamos dizer assim. Você não vai pegar ali no seu exame de sangue, mas é uma alteração hormonal local. Então, tem alguns fatores, por exemplo, o estresse, que é um fator muito importante para esse tipo de acne, que desencadeia uma maior sensibilidade da sua pele, da própria pele da mulher, das glândulas sebáceas dessa região, aos hormônios. Então, pode haver sim uma pequena, um aumento hormonal, ali, um aumento de produção hormonal nessa região, mas muitas vezes alguns fatores ali de hábito, de estilo de vida, né, do estresse, como eu mencionei, pode aumentar a sensibilidade dessa pele. Então, às vezes, a própria flutuação hormonal normal que a mulher tem, né, que nós temos muitas, ela já é suficiente para desencadear uma maior inflamação da pele, porque a pele ela está hipersensível. Qualquer coisa ali que aconteça, ela já vai ficar inflamada. Isso vale tanto para produtos, né, que a gente ingere, ou mesmo para produtos que você passa na pele. Às vezes a pele ela fica tão sensível, né, fica tão ali vulnerável, que mesmo às vezes os produtos que você costumava usar, você não consegue usar mais. Então, é um padrão de acne que merece uma atenção, né? Mas é um padrão de acne que a gente consegue também ter bons resultados controlando esses hábitos, esse estilo de vida para a gente diminuir essa sensibilidade da pele. Então, isso aconteceu, por exemplo, com essa paciente minha que tinha muita acne nessa região da mandíbula, né? Ela estava passando por um período ali bem estressante mesmo da vida dela, e quando a gente entrou com hábitos, né, com a parte alimentar, de suplementação, fitoterápicos, os chás e shots que são fantásticos, são imprescindíveis para esse tratamento mais natural, a gente conseguiu ter, olha a melhora dessa pele, sem nenhum medicamento, de forma realmente natural e muito rápida. Olha como a pele desinflamou. Isso é possível. Foi possível com ela e eu tenho certeza que com você vai ser possível também, tá? Então, esse é um tipo de acne que, como eu falei, uma acne característica ali da acne adulta ou acne hormonal, que a gente fala, apesar dos exames de sangue virem sempre normais, né? Na maioria das vezes, 90% das vezes ali, essa acne, perdão, esse exame de sangue ele vem normal, não é? Quando ele vem alterado é porque já tem ali alguma outra queixa, algum outro problema mais sério que a mulher vem apresentando, mas se é só por questão da acne, na maioria das vezes esses exames vão vir normais mesmo, tá? E aí como que a gente melhora isso, né? Quais são as causas dessa alteração? Uma desbiose intestinal também, que pode favorecer essa maior sensibilidade da pele, porque quando a gente tem uma alteração na microbiota do nosso intestino, a gente acaba tendo uma alteração na microbiota da pele também.
né? Eles são diretamente ligados. E quando a microbiota da pele, ela se altera, isso deixa a pele mais sensível, deixa a pele mais vulnerável. E isso pode propiciar também um aumento dos surtos de acne, uma sobrecarga hepática também. Então, se o fígado ele está sobrecarregado, ele está ali cansado, ele não está dando conta do recado de eliminar as toxinas do corpo, a gente acaba tendo uma sobrecarga mesmo, um acúmulo de hormônios no nosso corpo que o fígado não está conseguindo mandar para fora. Então, esse acúmulo, esse aumento hormonal acaba favorecendo também, né, esse tipo de acne. Então, como eu falei, ó, os exames hormonais eles vêm normais, mas ocorre uma maior produção local. Então, muitas vezes é um tipo de acne que a gente que funciona muito bem com alterações, né, alimentares e anti-inflamatórias para tratar o intestino e o fígado, mas também alguns fitoterápicos que têm uma ação mais local na pele, para fazer essa modulação hormonal na própria pele, e aí a gente, né, consegue evitar toda essa inflamação, aumento de oleosidade, e que são muito eficazes. Então, como que a gente trata, né, esses tipos de acne? Primeiro, como é que a gente não trata todos esses tipos de acne? Usando medicamentos, né? Isso eu não preciso nem falar. Anticoncepcional oral, DIU, né, dispositivos que são os hormonais, Carlena, Mirena, nenhum deles vai resolver o problema. Eles só vão mascarar os sintomas, vão tapar ali o sol com a peneira, mas não vão tratar a causa do problema. Espironolactona, antibióticos, Roacutan, pomadinha, Azelã, Aquinase, peróxido de benzoíla, nada disso trata realmente a causa. Por isso que eles não resolvem o problema. Por isso que você usa, passa um pouquinho, você para o tratamento, a acne volta toda de uma vez. Você vai querer ficar dependente de um remédio, de um medicamento, o resto da vida para você ter resultado, sendo que existem outras formas, né, muito mais saudáveis de você conseguir ter uma pele bonita? Não vale a pena, né? São resultados rápidos, né, mas que vão te trazer efeitos colaterais assim a perder de vista para toda a sua vida e vão te deixar dependente deles. Então, esses medicamentos, né, que são os mais usados ali, né, os convencionais mais utilizados, eles mascaram os sintomas, mas eles não resolvem realmente o problema. Então, Michele, o que é que realmente vai tratar a minha acne, né? Eu me identifiquei ali com esses tipos, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, a alimentação. A alimentação, ela assim, ela é base, ela é fundamental. Se você não tem o mínimo de hábitos saudáveis, você não consegue ter resultados, porque a alimentação é o que vai aumentar ali, né, a insulina, o que vai estimular a insulina, é o que vai desequilibrar os seus hormônios, se você consome muitos alimentos processados, industrializados, que tem muita gordura, gordura assim ruim, gordura vegetal, gordura hidrogenada. Os nossos hormônios são feitos a partir de gordura. Então, se a gente se alimenta de uma forma errada, com o consumo exagerado desses alimentos, isso vai ter um impacto na qualidade dos nossos hormônios, sim. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a nossa alimentação, reduzir o consumo de açúcar. Não estou falando cortar, gente, não estou falando cortar, estou falando reduzir o consumo de açúcar, de carboidratos, né, que são mais simples, que são ali os refinados, os de alimentos, né, super processados. Isso pode fazer parte da nossa dieta? Pode, mas tem que ser a exceção. Isso não pode ser a regra. Então, quando isso se torna exceção, a gente consegue, né, ter um estilo de vida ali saudável e que a gente consiga manter. Porque se for uma coisa muito restritiva, a gente não vai conseguir levar isso para a vida. Né? Então, reduzir também o consumo de álcool, né? O álcool ele impacta a saúde intestinal, impacta também a nossa saúde hepática, então a gente tem que consumir isso com muita moderação. Se você fuma ou se você convive com quem fuma, presta muita atenção nisso, né? Nas pessoas que convivem ao seu redor, porque a nossa pele, a glândula sebácea, né, que produz o sebo, ela tem alguns receptores para substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro, que estimulam a oleosidade e a inflamação. Então, se você fuma, você vai provavelmente ter muita dificuldade em ter um controle dessas espinhas. Se você não fuma, mas você convive muito com pessoas que fumam, né, tem um contato com essa fumaça, também vai ser muito difícil você ter um controle dessas espinhas, tá? Então, observa ali o ambiente que você vive, que você trabalha. Sono, ter um sono de qualidade é fundamental, dormir bem, dormir bastante, porque se você não dorme, a pele não cicatriza, os seus hormônios no dia seguinte ficam todos desregulados, né? Foi até um tema ali do vídeo da semana passada.
ou das semanas passadas, não me lembro que eu falei sobre isso, sobre sono, sobre ciclo biológico, então procura lá no canal se você não viu. Ter um sono de qualidade é imprescindível. Controlar o estresse, como eu falei, o estresse é um dos principais gatilhos que aumentam a sensibilidade local da pele, né, na acne da mulher adulta. Então, se a gente não acha formas de fazer um bom gerenciamento de estresse, vai ser muito difícil também a gente conseguir ter resultados assim definitivos. A gente sempre vai ficar naquele quadro de acne que vai e volta, e não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que controlar realmente todos os fatores que estão relacionados com o aparecimento da acne. E aí você pode fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer uma atividade física, que ajuda ali a gente distrair também a cabeça, é bom para reduzir essa questão de estresse. Praticar aquela técnica de aterramento, que você anda ali descalça na grama, tem contato com a terra, isso já é comprovado que diminui os picos de cortisol. Então é interessante colocar essas estratégias também para a gente reduzir o estresse na nossa vida. E, é claro, ter uma rotina de skincare, né? O skincare, como eu falo, ele é a cereja do bolo. Ele não é o que vai trazer todo o resultado para você. Ele sozinho, muito dificilmente, vai te ajudar a ter um resultado definitivo, se os outros fatores não forem controlados. Se você não tiver um sono bom, se você for uma pessoa estressada, se você não tiver uma alimentação saudável, só o skincare não vai fazer milagres. Mas ele é a cerejinha do bolo e ele complementa todos os resultados. Então você tem que ter realmente, né, um skincare ali bem feito, com produtos específicos para o seu tipo de pele, não é? Mas sem exageros de ácidos, né? Até falei isso num dos vídeos também. Sem exagero, querer passar tudo ao mesmo tempo. Ácido salicílico, ácido mandélico, ácido glicólico, tudo junto da pele, a pele ela vai ficar cansada, né? Ela vai ficar muito mais vulnerável, você vai acabar causando ali uma alteração, né, na microbiota da pele, isso vai deixar a sua pele mais sensível, e não é isso que a gente quer uma pele mais forte, mais resistente. Então a gente tem que limpar, hidratar sempre a pele, passar ali um protetor solar se você for se expor, isso é o básico, né? E é isso que a gente precisa, manter a nossa pele mais limpa, mas sem exageros, né? E seguindo todos esses passos, né, todos esses tipos de acne que a gente mencionou, a gente consegue ter um controle muito grande, muito bom dessa inflamação, reduzindo essa inflamação da pele. Tá, Michele, como é que eu faço para começar a desinflamar minha pele? Como que eu faço para começar a ter esses resultados aí incríveis que as suas alunas teve? Se eu posso te dar um primeiro passo para você começar, para você entender da metodologia, para você já começar a ter, né, resultados ali rápidos e de uma forma muito barata, muito fácil, com chás do mercado, é seguindo o protocolo de chás e shots que eu ensino lá na minha aula de chás e shots, né? Eu falo sobre os 3 pilares do controle da acne, como que você melhora a sua saúde intestinal, sua saúde hepática e como que você consegue equilibrar os seus hormônios para finalmente ter uma pele desinflamada e livre de espinhas. É o seu primeiro passo, é o passo que elas seguiram para ter resultados, resultados que há muito tempo elas não tinham, mesmo usando remédios, mesmo tentando outras estratégias, passando pomadas, há muito tempo elas não sentiam isso. Por quê? Porque as abordagens que elas seguiam só inflamavam o corpo, só inflamavam a pele. Quando elas trataram o corpo delas com carinho, trataram a pele dela, né, de uma forma muito mais carinhosa, menos agressiva, elas conseguiram ter esses resultados incríveis. E elas conseguiram isso, como eu falei, seguindo o protocolo Reset da Pele, que está lá na minha aula de chás e shots. É um protocolo simples, fácil, de só 3 passos. Ele tá com promoção, né, com valor promocional, com desconto de 97 por apenas R$ 47,00 ou 7 parcelas de R$ 7,68. Assim, gente, menos de R$ 8,00 por mês para você ter resultados incríveis, resultados que você não tem, ó, há tempos usando medicamentos. Então, é a sua chance de começar. Quer começar a ter esses resultados? Começa por lá, que você não vai se arrepender. O link da aula está aqui embaixo. Você vai ter acesso às aulas, material PDF, grupo do WhatsApp, né, para você tirar dúvidas, para você receber materiais extras. Então, não perde essa oportunidade, tá? Se inscreve ali na aula de chás e shots, não perde essa chance. Eu vejo você no próximo vídeo com mais dicas para ajudar você a se livrar de vez das espinhas e ter finalmente a sua autoestima de volta.